E aí, gente? Vamos sextar junto hoje, hein? Tá vendo só? Aula de tecnologia, mais uma vez. Ontem estávamos com educação física, hoje aqui, ó. Eu séria, seríssima, na aula de tecnologia. Só que não consigo muito tempo, não, né? A gente tenta, mas com essa professora maravilhosa que vai dar aula hoje, é difícil. Né, dona Renata? Olá, pessoal, tudo bem? Como sempre, é um imenso prazer estar com vocês, é um imenso prazer trocar conhecimento com vocês, conversar, saber como vocês leem esse mundo que a gente está, né? E mais uma vez, hoje aqui, na minha última aula com vocês e com a Ju, mas eu sei que a Ju continua, então eu não vou falar que é a última, senão ela fica brava comigo, mas é um imenso prazer estar com vocês e hoje nós vamos conversar sobre mais um pouquinho sobre os nativos digitais. Só que essa aula, por ser nossa última, tem um desafio no final. Então já vão se preparando, porque ela tem um desafio para vocês finalizarem ela conosco. Mas antes de começarmos de fato, a Ju vai falar para a gente qual é a habilidade dessa aula. Vai lá, Ju. Eu vou, mas eu vou ficar brava com você de qualquer jeito, porque é a última deste ano, que o ano que vem você volta, nem que eu tenha que ir aí na sua cidade arrastar pelos cabelos, pode? Mas com certeza, é claro que eu volto. Quem disse que eu consigo ficar longe de vocês? Nunca mais, acabou. Ô, Rê, tá parecendo aquele tempo das pedras lá, né? Tipo, vem aqui! Mas vamos lá, a habilidade da aula de hoje é a EF67 TEC 03, então é a habilidade 03. Refletir sobre os impactos da TDIC nos serviços, na produção e na interação social. É isso aí, muito bem. Então, para começar, a gente vai retomar um pouquinho do que nós conversamos na aula anterior, tá? Que é o que são os nativos, o que é ser um nativo. Um nativo, então, para relembrar, peguei do dicionário, essa tradução significa dizer que é alguém que nasceu em determinado país, ou que nasceu, né? Não alguém, ou no lugar em questão, relativo a um país em que lugar que se nasceu, nacional, pátria, etc. Então, em relação com um país que você nasceu. Quando a gente diz que você é um nativo digital, o que será que significa isso, ser um nativo digital, né? Significa, então, que são aqueles que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais já presentes em sua vivência. Eu lembro que na outra aula eu até conversei com a Ju sobre como ela ouvia música, e nós falamos sobre os Walkmans, depois Discmans, e várias situações mostram, né, essa evolução digital. Ju, você lembra de algum outro ponto que mudou muito de como era antigamente para como é hoje? Aí, como a gente escutava música. Eu lembro, assim, era totalmente diferente, né? Hoje em dia, se você pegar a molecada aí, eles nem o rádio escutam mais, né? Tem aí todas as plataformas através da internet, que é o meio que eles escutam. Mas a gente... Gente, como que era o nome daquele negocinho que botava o CD lá? Lembra aí? Como que era o nome daquele negócio? A gente colocava o Colocava o CD. CD? Para escutar. Dis, Vamos ver se os professores ajudam aí. Não, Discman. gente, a aula não é reprise. Ela vai ser reprisada um dia. Mas hoje aqui, dia... Que dia é hoje? Hoje, Dia sexta-feira, 4. dia 4 de dezembro, às 10h36, nós estamos ao vivo. É uma aula complementar, tá? Que eles estão falando que já teve esse tema e aí estão questionando. Daí eu vi aqui, tá vendo? Discman. O Discman mesmo, a gente colocava lá o CD. Ai, gente, que saudade. Sabe que eu lembro muito da minha época, da sua também, porque a gente tem a mesma idade. Eu ia para a escola e a gente não tinha celular na mão, né? Então eu carregava fichas telefônicas. Pense bem que são fichas, não eram nem cartões, que depois evoluiu, né? Cartões telefônicos. E aí, quando a gente precisava fazer alguma ligação, tinha que encontrar um orelhão e colocava a ficha, fazia ligação, e aí caía aquele barulhinho da ficha caindo dentro da máquina. Ou então depois evoluiu, fomos para os cartões, a gente andava com os cartões. Nossa, Ju, a gente está ficando velha mesmo, né? Não, eu tô nova, novinha, inteiraça. Gente, o pessoal tá pedindo aqui para colocar na tela
a habilidade. A gente não consegue agora fazer isso. A professora Renata, ela monta a aula dela aí antecipadamente, e aí a gente conversa, bate um papo e verifica qual é a habilidade. Mas eu vou colocar no chat para vocês, tá? E aí qualquer coisa pode pedir que eu tô aqui, ó, no chat. Vocês vão ver, Juliana parece Juliana Vilas, eu acho que só, né? Daí eu tô aqui, fica tranquilo, tamo junto. Beleza. E aí, pessoal, a primeira pergunta, já que o pessoal está falando bastante no chat, a gente tem muita interação no chat hoje, tá? Bastante troca, eu quero saber muito de vocês, o que vocês fazem, como fazem. E para começar, a primeira pergunta que eu tenho para fazer você acessa a internet através de que dispositivo? Você, aluno do 7º ano, acessa a internet através de qual dispositivo? Então, nós vamos conversar sobre esse tema, tudo bem? Para a gente, enquanto vocês vão respondendo lá no chat, e lembrar, nem vou lembrar, porque a Ju me lembrou hoje na primeira aula que o chat mudou, agora os professores que fazem esse filtro para mandar para a Ju as respostas, fiquei super feliz, mas participem, tá? A gente quer ouvir de vocês. Enquanto vocês respondem, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa, que é a pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2018. As pesquisas que eu vou mostrar hoje, elas são relativas a 2018, e elas falam que 86% das crianças e adolescentes que têm idades entre 9 e 17 anos, ou seja, estão na idade que vocês estão também, elas acessam a internet no país, segundo esse dado da pesquisa. Isso significa que 24,3 milhões de brasileiros acessam a internet na mesma faixa etária que vocês. Além disso, o que a pesquisa traz? Ela traz que 8 em cada 10 brasileiros nessa faixa etária de 9 a 17 anos usam a internet para assistir vídeos, programas, filmes, séries, e que 93% fazem isso através do celular. Por isso que eu perguntei para vocês qual é o equipamento, ou através de qual dispositivo vocês acessam a internet. Ju, nós já temos alguma resposta? Opa, já sim. O aluno Jonatas, da professora Sônia, da PEI Maximiliano Bueno, celular e computador. Professor Rodrigo, smartphone. A professora Juliana, minha xará, Wi-Fi e G4. Aluna Laura Ciantelli, da professora Rosimeire, da escola Franco Montoro, acessa pelo celular e pelo computador. Perceberam, gente, que a pesquisa está num caminho bem correto mesmo? A maior parte das pessoas utiliza a internet através do celular, 93%. E olha que interessante, essa pesquisa ela traz mais um dado muito significativo. Ela traz o dado de que 82% das crianças e adolescentes na mesma faixa etária de vocês, que utilizam a internet como vocês, eles têm redes sociais, perfis em redes sociais. Isso significa que são 22 milhões de crianças e adolescentes utilizando as redes sociais. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós temos no Brasil uma lei que rege a Lei de Proteção de Dados e tudo mais, que diz que apenas quem tem a partir de 13 anos é que pode ter uma rede social, um perfil na rede social. Mas sabemos que na prática não é bem isso que ocorre, tá? Na prática nós sabemos que antes disso as pessoas já começam a se conectar nas redes sociais. Existem alguns riscos em relação a isso, e nós vamos conversar sobre todos esses riscos hoje, tá? Sobre como se comportar, sobre como lidar com a internet nesse sistema, como lidar com a rede social, quais cuidados podemos ter. Mas antes de continuarmos, mais uma perguntinha para vocês, e essa é uma perguntinha que vocês adoram e já respondem até antecipadamente. Eu quero saber de vocês quais são as 3 principais atividades que vocês fazem quando utilizam a internet. Eu gosto de jogar, eu gosto... Descrevam lá para a gente no chat, contem quais são as 3 principais atividades que vocês fazem quando usam a internet. Enquanto nisso, nós vamos conversando um pouquinho. Então, olha só, quando a gente usa a internet, ela requer uma atenção extra. Mas por que será que ela requer uma atenção extra? Quando a gente pensa em internet, a gente está pensando em uma série de ações que estão acontecendo ali juntas
num período muito curto e de uma forma muito dinâmica. Lembra que nós conversamos uma vez sobre quando você faz uma pesquisa na internet e, de repente, você começa a receber milhões de propagandas sobre aquele mesmo tema que você pesquisou? Isso é muito rápido, né? Isso acontece com uma divulgação de dados muito rápida. E eu quero saber de vocês, será que vocês sabem o que pode acontecer na internet em 60 segundos? Vocês têm ideia do tanto de coisas que podem acontecer pela internet em apenas um minutinho? Vocês vão ver um vídeo e depois desse vídeo a gente volta para o chat para conversar sobre o que vocês fazem pela internet. Por favor, o vídeo. E aí, pessoal, assustador, né? Pensou? 41 milhões de postagens, 3,8 milhões de pesquisas, não sei quantos mil logins. É assustador a pensar nesse número todo, né? De tanta navegabilidade. Todos esses dados são convergidos, são capturados de maneira que a sua vida fique exposta pela rede. Por isso, tornar a internet um lugar seguro é um papel de todos nós. Ju, o que eles têm respondido sobre nossa primeira pergunta, segunda, né? Quais são as 3 principais atividades que eles fazem pela internet? Olha, tem várias coisas aqui. A professora Francine colocou jogos e Facebook. Professor João Batista, pesquisas, comunicações e jogos educacionais. Os alunos da PEI Alceu Gomes de Itapetininga, do professor Rodrigo, falaram que mídias sociais, as redes sociais, né? Games e filmes. E aí a aluna Júlia, da professora Renata, falou que fica no Pinterest, no YouTube e na Netflix. Muito bom, eles fazem bastante coisas e é isso mesmo, gente. As pesquisas mostram que é exatamente esse tipo de navegabilidade, jogos, pesquisas, leituras, séries e desse tipo de situação. Mais do que isso, tem uma outra pesquisa, hoje eu estou professora das pesquisas, hein? Vocês vão ver que tem muitas pesquisas que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa nossa aula. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Pew Research Center nos Estados Unidos, também de 2018, tá bom? É uma pesquisa também do ano passado, atrasado, já perdida nos anos, que ela diz o seguinte: 54% dos jovens entre 13 e 17 anos consideravam excessivo o tempo que eles gastavam na telinha do celular. Isso é importante da gente saber. Por quê?
Apesar deles estarem navegando, utilizando, eles consideravam excessivo esse tempo de tela que eles estavam utilizando. Para isso, nós temos muitos recursos que são de controle, tá? É normal que a criança e o adolescente ele necessite desse filtro que o adulto tem mais facilmente de controlar o tempo que ele tem acesso à internet. Então, nós temos diversos recursos de controle para isso. Por exemplo, meu filho tem um tablet e esse tablet, se eu deixasse liberado, ele usaria esse tablet o tempo todo, o dia inteiro. Como eu penso nesse malefício que traz também o excesso do uso da tecnologia, o que eu faço? Eu coloco um aplicativo que é do meu celular e no tablet dele e eu controlo esse tempo que ele tem de uso. Então, ele tem 2 horas por dia de uso. Não me chamem de ruim por isso. Ele tem 2 horas por dia para poder utilizar o celular, o tablet dele. Quando dá esse tempo de 2 horas, então aí ele não pode mais utilizar. O celular bloqueia e fala, olha, o seu tempo de hoje está esgotado. No começo ele até brigou, ficava bravo, ficava nervoso, ele falava, esse aplicativo que você colocou, agora já entendeu, ele já se organiza para que ele controle esse tempo dele. Isso é um controle parcial. Eu consigo, de fato, controlar o tempo que ele está navegando, consigo controlar os aplicativos que ele está usando. Mas será que esse controle é o suficiente? Antes de nós continuarmos, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Enquanto vocês forem respondendo, nós vamos conversar sobre isso, tá? A pergunta é, você já sofreu algum tipo de ameaça ou violência na internet? Algo tão comum hoje em dia, né? Ou mais, você já compartilhou algo e se arrependeu? Mais comum ainda. Então, eu quero saber de vocês, como foi isso para vocês? Como foi passar por isso, viver essa situação? E aí nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho, mas antes nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto de segurança na internet. Existem muitos softwares, então, que fazem isso. Esse, por exemplo, que eu coloco no tablet dos meus filhos, eu consigo controlar o tempo do qual eles estão navegando, consigo controlar o tempo que eles estão ali e os aplicativos que eles estão usando. Mas meu filho, outro dia, pediu para que eu colocasse o Among Us para eles, o jogo do momento. Eu, antes de mais nada, fui conhecer o jogo, instalei no meu celular, joguei, adorei, achei fantástico, passei a brincar com ele no jogo. Só que olha que interessante, ele pode usar esse jogo nessas 2 horas. E lá no jogo tem um chat. E nesse chat, muita coisa acontece que eu não tenho controle. Então, será que mesmo os recursos que impedem que fiquemos conectados o tempo todo, será que ele nos impede de ter contato com algo que não é adequado? Ou será que ele nos impede de produzir um conteúdo que também não seja adequado? Ele é um controle parcial, não é verdade? Ele é um controle parcial de tudo isso. Fazendo um paralelo, né, trazendo uma reflexão para esse momento. Vamos pensar no trânsito, tá? Motoristas e pedestres, eles têm que conhecer as regras e entender que os semáforos, as faixas de pedestres, os sinais, tudo o que cada um representa, porque são obrigatórios. Por exemplo, o uso do cinto de segurança, o respeito ao limite de velocidade, a todas as regras, como utilizar a seta antes de virar para qualquer lado. Então, tudo isso é importantíssimo para que você consiga dirigir numa estrada boa e manter-se seguro. Tudo isso garante que o trânsito vai fluir e vai levar as pessoas de um lugar para o outro em segurança. Na internet é a mesma coisa. Se você aprende a navegar, aprende a conhecer o funcionamento, e isso é imprescindível para todos, tá? Conhecer o funcionamento da internet, saber onde você pode clicar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, é imprescindível para que a sua navegação seja ok, seja de acordo com o esperado. E você não cause nenhum mal para você, nenhum mal para o outro, tá? Isso significa ter um comportamento ético dentro da internet. É agir dentro da internet como você age com as pessoas do qual você respeita, do qual você admira, e você tem todo um cuidado para tratar com elas. Não é verdade? Ju, quais respostas nós temos dessa pergunta, que é uma pergunta muito importante? Se eles já sofreram algum tipo de ameaça ou violência na internet, ou se já compartilharam algo e se arrependeram depois. Bora lá. A professora Bruna
trouxe a resposta do aluno Gustavo Vicente, da escola Inácia Teruco. 1, não, 2, não. As duas não, então, viu? Ele não, nunca sofreu e também não teve a outra situação. A aluna Larissa, da escola Franco Montoro, da Rosimeire também não. A professora Karina, com o aluno Roberto, não compartilho muitas coisas. Eu converso mais com quem é meu amigo. Professora Sônia, da PEI, Maximiliano Bueno, a aluna Isabela, não, nunca. Isso é importante, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você compreende o cuidado que você tem que ter para compartilhar, para produzir algum conteúdo e tudo mais, não é verdade? Segurança é coisa séria. Segurança é importante e nós devemos conhecer e devemos nos manter seguros em relação a tudo que nós vamos fazer. Eu vou fazer mais uma pergunta para o chat. E enquanto vocês vão responder nessa pergunta, eu vou trazer para vocês algumas dicas de segurança na internet. A pergunta que eu quero fazer para vocês é exatamente sobre isso. Qual é a principal dica que você daria para alguém utilizar a internet? Você está lá conversando com o seu amigo, ou com sua amiga, ou com algum parente seu, e você quer dar uma dica de segurança para essa pessoa. Qual é a dica que você daria para ela? Principal dica, tá bom? E vou começar com a minha primeira dica principal. Eu tenho algumas para trazer para vocês. A primeira dica principal que eu tenho para vocês é: suas senhas são sua identidade, tá? Se as suas senhas são sua identidade, elas são somente suas. Olha que situação engraçada, seria trágica se não fosse com uma prima minha muito querida e que eu sei que não ia fazer mal nenhum para mim. Meu tablet, meu computador quebrou e eu uso o computador para trabalhar. Eu pedi emprestado dela. E ela, super boazinha, na maior das boas vontades, me emprestou o computador dela para poder trabalhar. Eu estava trabalhando com o computador dela, fiz login com o meu e-mail, entrei no meu e-mail e tudo bem. Eu esqueci de sair do meu e-mail antes de devolver o computador para ela. Até então, nem me liguei que eu tinha feito isso. Quando ela entrou no computador, ela entrou num site de compras. Esse site, ele fez a vinculação com o meu e-mail, que já estava logado. A senha estava lá. Eu deixei a senha. E minha prima percebeu isso. Na hora ela saiu e me ligou e falou: Renata, você esqueceu, assim. Eu falei: poxa, não acredito, eu esqueci mesmo. E aí, não aconteceu nada demais. Mas imagine, se eu tivesse utilizado um computador, por exemplo, da escola, ou um computador de uma lan house, ou um computador de uma outra pessoa que não fosse tão bem intencionada. Ou, por exemplo, se logo depois que na escola utilizei, ou na lan house, alguém veio depois de mim e utilizou o computador também junto comigo, e não foi tão bem intencionada assim. Essa pessoa poderia ter feito compras utilizando o meu e-mail, porque já estava vinculado. E isso é muito grave. Então, a sua senha é sua e de mais ninguém. Você não fornece a senha para ninguém, porque ela é sua, e você não deixa registrado em nenhum computador, nenhum dispositivo. Utilizou? Sempre fazer o logoff, sempre sair dessa conta. É importantíssimo, tá? Nunca deixar registrado. E mais, não entrar em sites não confiáveis, porque quando você entra em sites não confiáveis, ele pede o seu cadastro e você coloca, pronto. Ali você já se enroscou, já vai ter problemas, porque você começa a receber propaganda, começa a receber um monte de e-mails que você não gostaria e muito provavelmente corre o risco de ser hackeado também. Essa é a minha primeira dica para você. Minha segunda dica é: não confie em todos, nem em tudo o que você vê ou lê pela internet. Importante isso. Veja bem, nem todas as pessoas que você encontra pela internet, elas estão necessariamente ali porque querem ser suas amigas. A gente encontra de tudo pela internet. Pessoas que fizeram perfis falsos porque querem, de alguma forma, saber da vida de outras pessoas. Pessoas que fizeram perfis porque elas querem trabalhar com vendas, estão vendendo produtos. Pessoas bem intencionadas que estão ali só para agregar e trocar conhecimento. A gente tem de todo tipo. Mas nem todas as pessoas que estão ali
estão ali porque querem ser seus amigos. Portanto, você não pode passar na internet em tantas informações a seu respeito. Por exemplo, fotos com camiseta da escola, foto dizendo onde você está indo, a hora que você está indo, o que você está fazendo, com quem você está, onde você mora. Isso é muito perigoso, tá? A gente tem inúmeros relatos na internet de situações de pessoas que acabaram sofrendo algum mal porque estavam divulgando dados pela internet de uma maneira aleatória e muito complicada. E outra coisa importantíssima é não divulgar fotos, gente, pela internet, tá? Não divulgar fotos que possam te comprometer ou que possam ser adulteradas de alguma maneira. Isso é importante, a gente tem que ter esse cuidado também. E minha terceira dica, que acho que é muito importante também, é não aceite pedido de amizades de estranhos. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando, ai, mas eu tenho poucos amigos, mas eu quero ter mais likes, mas eu quero ter mais pessoas assim, assim, assim. Gente, eu entendo isso, mas vamos lembrar de uma premissa. Qualidade é melhor que quantidade, tá? Essa é uma premissa muito importante. Qualidade é melhor que quantidade. E jamais, nunca, de forma alguma, aceite se encontrar com um amigo virtual sem que os seus pais ou algum responsável por você tenha ciência absoluta de onde você está e estejam com vocês, ok? Nunca façam isso, porque isso é imensamente preocupante e a gente não pode, é perigoso e vocês não podem correr esse risco. Mas voltando lá para a nossa pergunta do chat, qual é a principal dica que vocês dariam para alguém utilizar a internet? Ju, o que nós temos aí? Rei, olha, o pessoal adorou suas dicas aí, viu? A professora Maria Imaculada falou, sem dúvida, vamos prezar pela qualidade, né? Eu acho isso essencial. Muitos colocaram a questão das senhas, né? Bateram aí nessa questão das senhas. A professora Sônia, aqui da PEI Maximiliano Bueno, com a aluna Isabelle dessa vez. Saiba com quem está conversando, tome cuidado, entre em sites confiáveis. Caso converse com alguém diferente e ela peça coisas ruins a você, um exemplo, foto, chame seus pais. Muito legal. Importantíssimo isso, muito importante. Você está em contato com alguém pela internet, essa pessoa começou a perguntar sobre a sua vida, começou a querer saber a respeito de você, te pediu fotos, chame um responsável. Diga para esse responsável te auxiliar nisso. Nós temos hoje uma polícia que é 100% dedicada a crimes virtuais e isso tem que ser denunciado, tá bom? A gente é seríssimo e nós queremos preservar a vida de vocês, preservar essa navegação e esse cuidado que vocês têm, porque vocês estão em acesso à internet, especialmente nesse período de pandemia. Então, vamos ter cuidado em relação a tudo isso. Tem mais alguma dica, Ju? Não, estão realmente falando que é muito bom conscientizar, né? A professora Juliana Miachará, ótima aula de conscientização. O professor Helder lembrou também de não fornecer o seu código de segurança a ninguém. Ele pode roubar a sua conta. Você sabe que hoje, eu recebi uma mensagem do banco ao qual eu tenho conta, falando que tentaram fazer uma compra com o final do meu cartão, mas era de débito. E como não tem dinheiro lá, então não conseguiram fazer, não. Isso é muito importante. Todo cartão de crédito, ele tem atrás um código de segurança, que são 3 números. Esse código de segurança é uma segurança extra para quando você está utilizando o seu cartão. Então, você tem a senha quando você passa na maquininha ao vivo e você tem o código de segurança quando você faz compras virtuais. A maioria dos cartões hoje em dia, ele já tem um aplicativo que ele te fornece o número de um cartão virtual para você não utilizar o seu cartão pessoal. Esses dias aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu estava fazendo uma compra pela internet e eu fiz 2 compras seguidas no mesmo site. E o meu cartão bloqueou e eu recebi na hora uma ligação de alguém lá do cartão dizendo, Renata, nós bloqueamos o seu cartão porque entendemos que era meio suspeita essa compra, porque foram 2 seguidas. Você fez mesmo essa compra ou não? E eu achei fantástico, porque mostrou que a segurança do cartão está de fato funcionando. Me senti mais segura, me senti mais tranquila em poder continuar fazendo as compras dessa forma.
Mas é muito importante, gente. Às vezes a gente fala para um colega, ai, ó, eu vou te passar então rapidinho a senha, você utiliza, e depois a gente. Tudo bem, você é minha amiga, não tem problema. Mas aí você manda a senha para ela por WhatsApp. E o WhatsApp é uma ferramenta que pode ser muito facilmente hackeada. Então tem que tomar cuidado. Nunca foi nessa senha por telefone, por mensagem. A senha é sua e ela não deve ser passada a ninguém de forma alguma. A internet, ela é uma ferramenta. E como ferramenta, nós que usamos ela, e não o contrário disso, não é ela que nos usa. Nós usamos a ferramenta, mas não a ferramenta que nos usa. Isso é importantíssimo. O meu celular, ele tem, por exemplo, eu não sei como chamar aquilo, eles mandam semanalmente para mim um relatório dizendo quanto tempo eu utilizei do celular e quais foram os índices que eu utilizei. E eu comecei a perceber que eu estava usando muito, por exemplo, o WhatsApp. E aí eu falei, não, vamos baixar esse índice. Comecei a diminuir, falei, não vou utilizar depois das 9 da noite, não vou utilizar no período que eu estou trabalhando. E comecei a trabalhar em relação a isso, ao tempo que eu estava utilizando a internet. E nesse caso, a gente tem também a possibilidade de fazer isso, tá? De trazer isso. Internet também é um lugar, por exemplo, Ju, você está andando na rua, você dá de cara com uma pessoa vindo na sua direção. Você olhou para o olho dessa pessoa, essa pessoa olhou para o seu olho. Você costuma xingar essa pessoa? Imagina, eu tenho medo de apanhar. Vai que, né, a pessoa vai lá e me bata. Mas é o mínimo, né? A gente tem que ter respeito pessoalmente ou através de uma tela. Essa dica aí também é muito importante, viu, Rê? Porque às vezes a gente acha que por trás da tela nós somos invencíveis porque eu não posso apanhar. Muitas vezes as pessoas se sentem blindadas, né, pela internet, pelo fato de que não estão ao vivo com as outras pessoas. E aí se sentem no direito de fazer, de dar para essas pessoas, né, pela rede, respostas mal intencionadas, respostas mal criadas, fazer cyberbullying, fazer colocações inapropriadas, impertinentes. Isso aí é muito sério, gente. Você não está blindado por um computador. Você não está blindado por um celular. Relembrando a nossa outra aula, como essa aula de hoje é uma aula de retomada, né? Relembrando uma outra aula que nós conversamos sobre o IP, que é o número de cadastro que você tem com qualquer dispositivo que você navegue. Então, você navegou, você tem um IP que fica registrado, é como um CPF seu na rede. Esse IP ele pode ser rastreado de qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito importante. Você escreveu uma frase em qualquer lugar das redes, em qualquer lugar da internet, essa frase ela tem um registro do seu IP. Você navegou em um site, esse site não é adequado para a sua idade, ok? Você tem um IP que registrou a sua navegação lá. E isso é muito sério. A gente não está blindado e devemos sempre ser cordiais, sempre ser educados, porque você está numa rede onde tem regra sim, tá? Temos que ter atenção como vamos escrever, porque o que acontece? Quando nós falamos e a outra pessoa recebe o nosso áudio, ela está ouvindo no mesmo tom que você quis dizer. Então, ela sabe exatamente o que você quis dizer. Mas quando você escreve, a pessoa não sabe o tom do que você quis escrever. A pessoa só sabe que você escreveu algo. E ela vai ler como? Ela vai ler no tom que ela quiser. Se ela estiver feliz, animada, como a Ju é todo dia, ela vai ler desse jeito. Se ela estiver triste, se ela estiver mais melancólica, num dia não tão bom, talvez ela leia desse jeito mais triste. Isso é muito importante. Então, escreveu, lê, pensa como o outro vai receber essa mensagem, como que ele vai ler essa mensagem que você recebeu. E isso é muito importante. Ju, está chegando a hora de colocar para eles um desafio. Mas antes eu quero saber se nós temos alguma colocação dos professores, alguma troca dos alunos, para a gente, antes de tudo, e depois partir para o desafio. Sim, estão aqui ressaltando algumas colocações dos alunos. Olha, professor Francisco, a aluna Kessia, do 7º A da PEI Alice Marques, de Andradina. Nossa, lá quase em Mato Grosso do Sul. Minha família está em Três Lagoas, gente. Tem aí gente pertinho.
disse o seguinte: olhar sites seguros e não divulgar notícias pessoais suas. Então, isso é importante. A gente gosta muito de falar assim, agora eu sou chique, linda e bela aqui nesse shopping. Então eu sei onde te encontro, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, tem mais gente maldosa no mundo do que nunca, né? Se a gente parar para pensar lá na nossa infância, a gente tinha um hábito muito tranquilo, muito de viver, de brincar na rua. Se bem que eu acho que nas cidades do interior é mais fácil do que aqui na capital. Mas mesmo assim, a onda de violência, não só pessoalmente, mas também através da internet, aumentou bastante, né? Ficou mais fácil, né, Rê? Muito, né? A gente tem acesso a tudo de maneira muito rápida, até as informações chegam muito rápidas a nós, né? Então, eu vou colocar para vocês agora o desafio. E nós vamos, então, esperar as respostas de vocês, tá? Qual é o desafio? Nós precisamos de multiplicadores de boas práticas pela internet. Como vai ser feito isso? Primeiro, você vai pensar para quem você quer transmitir uma mensagem, ou seja, qual é a sua audiência. E aí você vai planejar isso. Depois, o que você quer que seu público saiba? Eu quero que eles saibam, eu vou falar, nós vamos trabalhar sobre dicas, tá? E o que você quer que seu público sinta? Como você quer que ele receba essa mensagem? Como você quer que ele leia essa mensagem? E o que você precisa para transmitir essa mensagem? Que tipo de informações você quer que eles recebam? Qual é a ideia? A ideia é que vocês pensem nos temas que nós trabalhamos de tecnologia ao longo dessas aulas. Foram várias aulas. Então, vocês vão pensar, eu quero falar sobre fake news, quero falar sobre tráfego de dados, quero falar sobre as nuances de uma notícia, quero falar sobre o que é uma notícia, quero falar... Vocês vão pensar. E vão pensar em uma publicação. Como vocês vão transmitir isso para as pessoas que vocês querem transmitir, de maneira que todo mundo receba essa informação da maneira adequada. E aí, quando você for publicar, você marca a Ju, marca eu, marca o Educamídia, ali tem um @Educamídia, que é a rede do Educamídia. O meu é Renata Capovilla, tem o da Juliana, que é o Vilas Boas Capri, Ju, acertei? Juliana Vilas Boas Carpe, tudo junto. Você quase acertei. Quase. Então, a ideia é que o desafio é o que vocês aprenderam nessas aulas que foi muito marcante para vocês e como vocês transmitiriam esse conhecimento, como vocês vão transmitir isso para os outros da sua maneira, utilizando uma comunicação adequada. E nós queremos muito ver o que vocês vão falar, hein? Ju, tô ansiosa para ver o que vem nesse desafio. Rê, pode ser meme? Pode ser meme, com certeza. Falamos sobre isso também, né? Então, eu acho que é uma boa dica aí, os alunos que adoram fazer meme. Eu e você, que temos várias caras e bocas. É bom que a gente dá suporte para eles para isso, né? A professora Irene, tem quanto tempo, Lívia? 2 minutinhos? A professora Irene pediu para colocar novamente o slide. Rô, põe, por favor, aquele slide onde tem a comanda do que fazer. Eu acho que é um anterior. Um roxo, né? O roxo, isso. É isso, né, professora Irene? É esse aí, ó. A professora Irene pediu e quando eles pedem... Ai, a professora Irene colocou isso, que bom. Então, enquanto tiraram um print aí, eu vou pedir o QR Code e já vou me despedindo. O QR Code serve para vocês avaliarem, analisarem a aula, dizerem se foi bom, se foi ruim, se entenderam, se não entenderam. E eu, professora Juliana, vou ficando aqui com o meu coração para vocês, em especial para a Renata aí, que arrasou na aula. Beijo, até mais, Rê! Pessoal, quero agradecer vocês por mais esse momento juntos. Para mim foi sempre um imenso prazer estar com vocês. E espero voltar no que vem, espero que nós estejamos juntos novamente. Logo a gente se encontra por aí. Um beijão, aguardo os desafios. Até mais!